Foi curiosa que nessa resposta dele sobre Campos Neto, né, que é um assunto que tem incomodado Lula, quando ele é questionado sobre a questão econômica, ele vai direto para o Banco Central como justifica. Ele colocou o Sérgio Moro ali no meio da resposta, fazendo uma comparação a Sérgio Moro. Sérgio Moro ficou doido da vida já foi para as redes sociais. Aí ele coloca lá, ó, Lula, ao atacar sem razão o Bacen, o Banco Central e Campos Neto, quer levantar nuvem de fumaça sobre a incompetência de seu governo na economia. É a mesma técnica que usou contra mim. Quando me atacava, queria esconder a corrupção dos seus governos e da Petrobras. Há método na mentira lulista. Foi a resposta aqui de Sérgio Moro à provocação de Lula, quando ele faz uma comparação de Campos Neto a Sérgio Moro, dizendo que o objetivo deles é só prejudicar o país. Como é que você analisa, Raquel, essa fala de Lula sobre Campos Neto, essa comparação com Sérgio Moro e a resposta que ele dá a Lula? Fabiola, o Campos Neto comete um erro político crasso quando vai no jantar em homenagem a ele, promovido pelo governador Tarcísio de Freitas, porque a mulher de César não tem só que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Agora, o que chama atenção também é que a lei de autonomia do Banco Central, estou até pegando a data aqui, ela é de 10 de fevereiro de 2021 e os políticos não conseguem se acostumar com ela. O presidente Lula diz que Tarcísio de Freitas tem mais influência sobre Campos Neto do que ele, querendo deixar implícito que tem mais influência sobre a política de juros do país do que ele, Lula. Bom, a política de juros do país, a decisão sobre juros, desde a lei de autonomia do Banco Central, ela é independente. A gente não pode esquecer que hoje o Comitê de Política Monetária começa a sua reunião. O Comitê de Política Monetária é formado não só por Campos Neto, mas por um colegiado de todos os diretores do BC, inclusive os indicados por Lula e os indicados por Bolsonaro. E a maior parte das apostas hoje no mercado é que o BC vai interromper o ciclo de queda de juros. E isso não agrada nada ao presidente Lula. E por que que esse ciclo de queda de juros vai ser interrompido? Por conta de uma vontade política de Campos Neto de prejudicar o governo Lula? Não. São vários fatores que estão aí combinados, e um desses fatores, que é muito importante, que é primordial, é responsabilidade do próprio governo, mas isso o Lula não menciona. Quais são esses fatores? O primeiro fator é o fator externo, porque os Estados Unidos não estão reduzindo os juros como se imaginava. Isso atrai capitais para os Estados Unidos, tira dólar daqui, complica a gente cair os juros. Mas o outro fator, ele é interno, que é a política fiscal. O mercado se deu conta que o arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad não se sustenta porque o Congresso não está mais disposto a aprovar medidas de arrecadação de gastos. Tá aí, o Lula foi obrigado a devolver uma medida provisória que o ministro Fernando Haddad tinha editado. Está super difícil de achar dinheiro para compensar a folha de pagamento. E a política fiscal brasileira está em descrédito, ela está sendo questionada. O dólar está a 5,40. Gente, dólar a 5,40 é inflação na veia. Tudo que é cotado em dólar no país fica mais caro. Nesse cenário, é muito difícil para o Banco Central continuar reduzindo juros. Não adianta a gente, o que quiserem falar. Esse é o cenário real. E aí, quando o Banco Central amanhã tomar a sua decisão e muito provavelmente interromper o ciclo de alta de juros e manter a Selic ciclo de queda de juros, perdão, e manter a Selic em 10,5, o que o Lula está fazendo é já achando um culpado. E esse culpado é Roberto Campos Neto. E como ele comete esse erro crasso de ir ao jantar promovido por Tarcísio de Freitas, que é um político, governador de São Paulo, possível candidato, embora ele negue, à presidência da República, você embaralha esse jogo todo. Mas fato é que o que chama atenção na essência é isso. Os políticos não conseguem se acostumar com a autonomia do Banco Central, de que, para o bem da sociedade, essas decisões precisam ser técnicas, porque ninguém gosta de juro alto.
Ninguém vai manter o juro alto para prejudicar o governo Lula. Você mantém o juro alto para tentar controlar as expectativas de preço e não deixar que a inflação exploda, que os preços aumentem e que se perca o controle dessas expectativas. Porque se a inflação ficar cada vez mais sem controle, é ruim para as pessoas e é ruim principalmente para a população mais pobre. Então, a gente percebe muito no presidente Lula essa inconformidade que ele tem com o projeto de autonomia do Banco Central. E isso não é uma característica só dele. A maior parte dos políticos tem muita dificuldade para abrir mão desse poder.